bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é sexta-feira, dia de fazer análise de um tipo penal. Hoje nós vamos comentar aqui sobre pontos relevantes acerca do crime de estelionato. São 3 pontos que eu quero discutir com vocês hoje. O estelionato com relação a trabalho espiritual, cartomância, passos espirituais, bruxaria, macumba. 2, concurso de crimes entre estelionato e a falsidade. E o 3 aqui, estelionato como delito permanente. Será que é possível? Vamos falar mais à frente. Primeiro, trabalho espiritual. Muito comum aquela questão da cartomância. Paga para uma cartomante ler o futuro da pessoa. Existem pessoas que entregam bens na igreja em forma de dízimo, macumba, paga para fazer uma bruxaria. Será que essas situações configurariam o crime de estelionato? Adianto para vocês que não. Por que não vai configurar estelionato? Porque, segundo a Constituição Federal, ela tem aqui a liberdade, assegura a liberdade de crença e culto. Então, se a pessoa, em decorrência da crença dela, quer entregar aqueles bens, quer entregar dinheiro, quer pagar para uma cartomante ver o futuro dela, passos espirituais, quer pagar para alguém fazer bruxaria ou entregar alguma coisa, o problema é dela. Tá? A Constituição Federal assegura a liberdade de credo e crença. Até ela assegura o Estado laico. Então, dessa maneira, com relação ao trabalho espiritual, cartomância, passe, entrega de bens na igreja, em forma de dízimo, não vai configurar o estelionato. Tá? Um ponto importante e relevante, vai configurar? Não configura o estelionato por conta da Constituição Federal. Vou fazer a leitura aqui para vocês rapidinho do PDF. Tratando-se de atividade gratuita ou paga, desde que se refira a algum tipo de credo ou religião, não se pode punir, pois a Constituição Federal assegura a liberdade de crença. O pagamento de qualquer quantia, quando movida pela fé, perpetua a situação adequada ao texto constitucional, que garante a liberdade de crença ou culto. Portanto, não teremos o delito de estelionato. Outro ponto. Esse aqui é muito importante. Quando você verificar isso na sua peça, no seu caso, você deve fazer essa tese de defesa. Qual é? Concurso de crimes entre estelionato e a falsidade. Aplica-se a súmula 17 do STJ. O que diz a súmula 17? Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Imagina que o agente ele fez uma falsidade, falsificou um documento. E com esse documento ele está aplicando golpe para oferir lucro, renda em desfavor de terceiro. Ele estava fazendo estelionato. E esse documento falso que ele utilizou foi só para estelionato. Então esse documento falso, ele se exauriu no estelionato. Esse falso é um crime meio para o crime fim. Logo, aplica a súmula 17. Se você verificar essa situação do falso, da falsidade sendo crime meio para o crime fim, que é o estelionato vai absorver esse crime meio e não há que se falar em concurso de crimes. Na verdade, vai ser um crime só, o estelionato vai absorver o outro crime, que é o crime meio, vai ser absorvido pelo crime fim, que é o estelionato. Muito importante, lembre-se dessa súmula aqui, súmula 17 do STJ. Último ponto da nossa aula de hoje, ponto relevante. O estelionato como delito permanente, será que é possível? Estelionato como delito permanente? Sim, é possível. Geralmente, via de regra, o estelionato é um crime instantâneo. A pessoa vai lá, aplica o golpe, ganha o lucro e acabou. Não há que se falar em crime permanente. Imagina, estelionato com viés permanente? Existe? Sim. Segundo o STJ, há entendimento que existe o estelionato, ele vai ganhar esse caráter permanente quando é aquele estelionato previdenciário, na qual há esse meio ardiloso para que a pessoa receba o benefício da previdência. E existem 2 tipos aqui de delito permanente que considera o STJ. Primeiro, se o agente for o próprio beneficiário no estelionato previdenciário, que ele emprega o golpe para receber os valores da previdência, se o agente for o próprio beneficiário e ele mesmo aplica o golpe para receber os benefícios, será um delito permanente, que cessará apenas com o recebimento indevido da última parcela. Então é um crime permanente. Ele aplicou o estelionato, o golpe para receber os benefícios da Previdência, ele continua recebendo. Quando que o delito ele se encerra? No momento em que o autor do delito, o beneficiário, ele recebe a última parcela. Ali acabou. Enquanto ele está recebendo, é estelionato previdenciário. Então é um crime permanente. E segundo ponto,
estelionato previdenciário com viés permanente. Se o agente for um terceiro e não beneficiário, ele falsifica, ele aplica algum golpe ali para que terceiro receba esses benefícios. Se o agente for um terceiro não beneficiário ou um servidor do INSS, será um crime instantâneo de efeitos permanentes. Então, duas situações: crime permanente e instantâneo de efeitos permanentes. Vai ser crime permanente quando o agente, o autor do estelionato, for o próprio beneficiário, e quando o beneficiário é terceiro e não o autor do delito, seja ele uma pessoa normal ou um servidor do INSS, o estelionato vai ser um crime instantâneo com efeitos permanentes. Esses são os dois posicionamentos atuais do STJ com relação ao estelionato como crime permanente. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando.